E de onde que vem essa curva de torque? É uma discussão eterna que eu tenho com o pessoal que é leigo na área. Você vê muito jornalista, tem muita discussão, que a gente perde bastante tempo tentando explicar isso, e a pessoa às vezes não entende que o fato de eu ter o torque em rotação baixa não significa que eu tenha uma resposta rápida. Obviamente que, né, tem uma relação de quanto mais baixo o torque máximo vier numa rotação cada vez mais baixa, teoricamente eu tenho uma resposta de turbo mais rápida. Mas não necessariamente, principalmente quando aplicado em motor diesel. Por quê? De onde que vem essa curva? Como que eu meço essa curva? Pergunta fundamental. Estou lá no dinamômetro de bancada, digamos que eu estou com 2.000 RPM, falo para o dinamômetro manter 2.000 RPM, então ele tem um sistema de controle que não deixa passar de 2.000 RPM, e acelero o motor no máximo. O que vai acontecer? O turbo vai encher, vai ganhar pressão, então olhando no gráfico de teste real, estou lá com uma rotação, no caso, em vez de 2.000 RPM, 1.200 e pouco, estou com o dinamômetro girando o motor a 1.200 e pouco, então eu tenho no coletor de admissão vácuo, certo? E de repente, porque tanto que eu estou girando torque negativo, quem está empurrando o motor é o dinamômetro, e de repente eu dou aquela, como se fosse a sapatada, né? No acelerador. Tum, acelerei tudo. No primeiro instante, para onde que vai o torque? Instantaneamente o torque vai como um motor aspirado. Ele pega o ar que tem ambiente, com aquela quantidade de pressão de ar ambiente, ele vai gerar um torque. A partir daí, eu vou ter uma rampa de crescimento em função, lembra, da reação dos gases que saem do escape, para aí gerar o compressor, para entrar mais ar, para gerar mais torque, vira um efeito cascata, eu levo um tempo para isso aí encher, sem variar a rotação. Então o dinamo está mantendo constante. Esse tempo que é fundamental, porque eu posso ter hipoteticamente, digamos que eu tenho um eixo, um rotor extremamente pesado, mas pequenininho. Significa o quê? Que ele é pequenininho, vai chegar uma hora que ele vai conseguir encher e me dar a pressão que eu preciso, porque ele é pequenininho, ele precisa de pouco fluxo de ar para gerar pressão. Mas se ele for extremamente pesado, hipoteticamente, o tempo que ele vai levar para acelerar é gigantesco. E é aí que mora o senão, por isso que eu falo que não pode só levar em consideração aonde o torque aparece, porque essa curva aqui, 1.300 RPM já tem torque máximo. Sim, mas ele te fala quanto tempo ele esperou para vir esse torque máximo, para o turbo ganhar pressão? Para ter ideia, em rotações tão baixas, eu chego a esperar 3, 4 segundos. Pô, 3, 4 segundos é uma eternidade para um tempo de resposta. Então não vai levar em consideração que só porque tem 1.300 RPM eu vou acelerar e vai responder na hora. Não, porque o torque máximo está ali. Vai levar e às vezes leva 3, 4 segundos. Quando é motor diesel, eu tenho um problema mais grave ainda. Por que um problema mais grave? O, o motor diesel, se eu estou andando só na casquinha, a temperatura de combustão dentro do cilindro é menor do que o motor Otto. Aí você pergunta, por quê? Porque se eu estou andando só na casquinha, eu estou colocando um pelinho de nada de combustível lá dentro, mas em compensação eu estou sempre admitindo o máximo possível de ar. Então sempre tem um ar fresco entrando no motor. Por isso que o motor diesel demora muito mais para esquentar quando eu estou andando no trânsito que motor Otto, gasolina. Como eu tenho a temperatura aqui dentro mais fria, se eu acelerar rápido, falar, opa, agora injeta diesel pra caramba aí para me dar uma resposta, o que vai acontecer? Tá mais frio, injeção rápida de combustível, se entrar muito combustível no lugar frio, bom, aquela gusparada de fumaça preta no escapamento. É comum, então, nos motores diesel eletrônicos, ele ter uma estratégia que se chama Smoke Strategy, ou seja, em função temperatura de motor, temperatura de escape, pressão ambiente, combustível, ele faz toda uma lógica e faz um mapa de rampa, faz uma rampa progressiva de injeção de combustível. O que significa isso? Eu estou andando imagina que eu estou com a minha caminhonete, diesel, vindo de boa, tem uma rotatória lá na frente,
Eu, como sou um cara que gosta de economizar combustível, tiro o pé do acelerador, crio o freio motor, economizo o freio, para de injetar combustível porque está no freio motor, ele vem desacelerando durante 10, 15 segundos. O que vai acontecendo com a temperatura aqui? Esfriando, esfriando, esfriando. Aí eu estou chegando na rotatória uns 10 por hora, aí dá um espaço para entrar. O que eu faço? Tum, acelero. No que eu acelero, se eu que está vindo um carro, eu quero uma resposta rápida, se eu acelerar rápido e injetar combustível rápido, eu tenho ar. Só que como está frio, vai dar aquela baita gusparada de fumaça preta. E para evitar isso, eu injeto o diesel, eu não dou 100%, eu faço uma rampa para poder aos poucos ir acelerando e aumentando a temperatura e ao mesmo tempo aumentando a pressão de turbo e consequentemente, quanto mais ar, mais combustível eu posso ter sem formar fumaça preta. Pô, isso aí é uma eternidade. Isso leva às vezes 2, 3, 4 segundos de resposta para ter o motor acordado. Por isso que as caminhonetes, os carros a diesel, muita gente reclama desse tempo de resposta. Justamente por causa dessa estratégia. E o pessoal aí da preparação que muda a estratégia ali da ECU, do chip, arranca isso daí, tem uma resposta imediata, mas sempre dando aquela gusparada de fumaça preta. Para evitar isso, muitos motores possuem turbo ou compressor, na parte do compressor, de geometria variável. Então muda as aletas lá dentro para ele se comportar, ter um melhor, encher mais rápido com rotação baixa, mas quando chega numa rotação mais alta, para ele não ficar estrangulado, eu mudo as aletas de posição e com isso eu favoreço essa resposta.